Ah, 3, 2, 1. Oi, tudo bem? Estamos aqui com Victor Queiroz, fundador do grupo Checkmate. Então vamos saber esses segredos. Victor Queiroz, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui conosco, um homem tão jovem, tão ainda iniciante, mas com uma mentalidade madura. Como foi essa ideia de você iniciar no grupo Checkmate? Isso foi uma ideia que você teve inicial ou você começou menor? Como foi essa ideia, esse estalo, esse insight de trabalhar no ramo imobiliário aqui nos Estados Unidos? Pastor, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E o que acontece? Eu sempre digo uma coisa: Deus nos dá visões, né? No meio da jornada, Deus me deu uma visão. No início, Deus me deu uma visão. Porque eu acredito que Deus é muito sábio, né? Então, Ele me deu uma visão pequena e depois essa visão foi aumentando. Eu buscava um negócio dentro dos Estados Unidos que me desse 3 coisas que eu sempre sonhei, que era liberdade de tempo, dinheiro e geográfica. Eu acho que são essas 3 coisas que o ser humano mais busca na vida. Eu não queria nada, né? Só liberdade de tempo, dinheiro e geográfica. Então, quando eu conheci o mercado imobiliário, através da minha esposa, principalmente o mercado de flip houses, que eu entendi que naquele mercado eu poderia ter liberdade de tempo, dinheiro e geográfica, eu falei, é isso aqui que eu quero fazer pelos próximos anos da minha vida. E começou como uma simples coisa. Eu falei, minha esposa participou de um programa, de uma palestra, de uma empresa americana chamada Fortune Builder. E nessa empresa, eles falavam sobre um negócio de comprar uma casa, reformar e vender sem você ter capital, e com o apoio dos bancos. E a minha esposa comprou essa ideia. Ela foi para um evento, passou 3 dias nesse evento, e ela comprou um programa de $40 mil. E esse programa ensinava exatamente o que eu faço hoje. E a minha esposa chegou em casa com esse programa, que custava $40 mil. Eu falei, o que é que você fez? Você tá louca? Você pagou $40 mil no programa? Isso é o que eu ganhava por ano naquela época. Eu falei, como você pagou $40 mil? Não, nós vamos ficar milionários. Esse negócio é de comprar casa, reformar e vender. E aí ela fez o primeiro negócio dela com a Michelle, que é a nossa coordenadora de projetos hoje. Ela faturou $50 mil no primeiro projeto. Uau, Eu falei, que bênção! é isso aqui que eu quero fazer o resto da minha vida. É comprar esse negócio. Então foi aí que você decidiu. Foi aí que eu decidi, foi aí que eu falei. Eu falei, caramba, eu quero fazer isso daqui. Qual a sua concepção? Eu vejo você falar isso com muita propriedade, mas qual a sua concepção de liberdade de tempo? Pastor, eu acredito que nós temos a vida ela é muito curta, né? Eu acredito que eu estava vendo a expectativa de vida do brasileiro, do ser humano, está em torno de 76 a 77 anos. Aquilo me assustou quando eu vi aquilo, porque eu falei, nossa, o nosso bem mais valioso é o tempo. Se nós não temos tempo, se nós não vivemos, se nós não temos tempo, se nós não temos tempo de qualidade com a nossa família, se nós não temos tempo de qualidade para poder viajar, se nós não temos liberdade geográfica para fazer o que quiser, isso me incomodava muito. Então o tempo vale mais que o dinheiro, então. Com certeza. Com certeza. Pergunta para o Bill Gates quanto que ele pagaria E hoje. essa liberdade geográfica que você fala com tanta propriedade? Essa liberdade geográfica que eu falo é você poder viajar, fazer o que você quiser, sem você estar preso em algum lugar. Porque o teu business, o teu negócio, ele te proporciona isso, entende? Então, eu acho que isso é mais forte do que o próprio dinheiro, entendeu? Quando você consegue ter liberdade geográfica sem você precisar e você continuar ganhando dinheiro onde você estiver no mundo, viajando, ou seja negócio, ou seja de férias, e os teus negócios estarem acontecendo, eu chamo isso de liberdade geográfica associada ao trabalho. Perfeito. Então, se o cara trabalha e o trabalho dele toma o tempo dele, no meu entendimento da sua fala, ele está tomando um pedaço da vida da pessoa e ela está vendendo aquele tempo para poder sobreviver. E ao final de algum tempo, o que ele conseguiu foi tão somente estar vivo. E o detalhe, tá? E que você está falando é muito importante, porque muitas vezes, além dele estar trocando o tempo dele por dinheiro, na verdade, ele está trocando a vida dele porque aquele dinheiro é somente para ele sobreviver. Aquele dinheiro, aquele tempo que ele está trocando pelo dinheiro é somente o dinheiro da sobrevivência. Não é o dinheiro da prosperidade. Então você pensou nisso, que o seu tempo estava sendo perdido. Exatamente. Em algo que estava te absorvendo o teu tempo. Exatamente. E aí você imaginou algo que pudesse te dar essa liberdade. Exatamente, porque, pastor, o que acontece? Só completando. Quando a gente troca o tempo por dinheiro, e esse dinheiro é apenas o dinheiro da sobrevivência, é um dinheiro que você está apenas sobrevivendo com aquele dinheiro, isso é muito duro. Porque imagina, pastor,
os próximos anos da sua vida. Imagina você tá daqui a 1 ano trocando teu tempo por dinheiro. Você tá há 5 anos trocando teu tempo por dinheiro. Você tá há 10 anos trocando teu tempo por dinheiro. O que é que você construiu em 10 anos? Nada, você apenas sobreviveu. E isso é um grande problema que as pessoas não enxergam muitas vezes. Quando vai enxergar, já é tarde demais. Porque o cara tá lá trocando tempo por dinheiro, muitas vezes está trabalhando, fazendo uma coisa que ele não gosta, muitas vezes não tem tempo para a família, muitas vezes não tem nem tempo para a vida. E qual é a solução? Qual é a solução? Como é que o cara consegue? Porque, assim, vamos ser sinceros, tem muita gente assim, não são todos. Mas como o cara consegue sair desse ciclo vicioso, vamos dizer assim, que escraviza a mente, que gera e ninguém consegue encontrar uma saída. O que é que você sugere como solução? Vamos lá, o empreendedorismo. Né? Desde muito cedo, eu sempre gosto de falar isso, eu tenho algumas referências na vida de empreendedorismo. Né? Eu lembro quando eu li meu primeiro livro, né? Eu não tinha um hábito de leitura, eu li meu primeiro livro que chama O X da Questão, do Ike Batista. Então, foi meu primeiro livro que eu li. E naquele momento eu conheci o empreendedorismo. Então, por isso, eu sempre fui apaixonado por empreender. Eu vejo no empreendedorismo a liberdade que a pessoa está buscando, a maneira que ela quer empreender. Ela precisa encontrar um negócio, ela precisa aprender aquele negócio, ela precisa entrar em um processo de imersão, ela tem que buscar o conhecimento diariamente. Não é fazer um programa e achar que já sabe de tudo. O aprendizado ele é constante e diário, a gente nunca para de aprender. O que acontece é que muitas pessoas elas querem resultados instantâneos. Ela quer fazer algum curso hoje, ela já quer ser o rei do negócio e vai fracassar e vai desistir na primeira fracasso. Então é preciso, o conhecimento ele requer um sedimento, uma maturidade, até uma experiência prática. Trocando em miúdos, a minha esposa queria muito fazer bolo. E ela foi fazer o primeiro bolo e o bolo queimou. O outro inchou demais, saiu por cima da forma, fazendo uma vida prática. Sim. Então, trocando isso para colocar uma coisa mais palpável, né? Então, eu tenho certeza que as pessoas que aprendem a fazer as coisas com excelência, ela vai fazendo experimentos, né? Que diga Thomas Edison, né? Para chegar na lâmpada. Então, esse experimento, essa prática, você passou por um tempo de prática onde você pôde ver o que você estava fazendo e pode enxergar e ter uma visão, porque a sua visão ela está sempre no topo. Como é isso? Como eu sempre falo, a gente tem algumas inspirações, né, na vida. O Ike Batista ele fala uma coisa muito importante. Ele fala assim, olha, pesquisa, estudo. Você precisa pesquisar, você precisa estudar, você precisa passar anos fazendo isso. O que acontece? Muitas pessoas vão investir, vão fazer algo, vai abrir um negócio sem ter nenhum conhecimento, sem ter nada. Ela simplesmente vai lá na doida fazer algo, fracassa, acha que o negócio não presta porque ela fracassou. E mal ela sabe que o fracasso é enxergando o fracasso que ela vai obter o sucesso. Então, o que acontece? No empreendedorismo, pastor, precisa de conhecimento, precisa de pesquisa, precisa de estudo, precisa de conhecimento diário, precisa de ciclo social, precisa de estar ali inserido em um grupo de pessoas que estão caminhando na mesma direção que você está. Isso tudo faz parte da jornada. Tem uma pesquisa da Universidade de Harvard que diz que o sucesso do empreendimento, do empreendedor, está ligado 85% aos seus contatos, ao network. Sim. E 15% ao conhecimento. Então, o conhecimento é uma base que você vai partir dali para chegar ao network. Como você conseguiu iniciar, você falou que chamou a atenção, mas como você entendeu que você tinha que lançar isso para outras pessoas e como você fez isso? Vamos lá. Eu sempre gosto de falar o seguinte, quando eu comecei uma das minhas empresas, que é um grupo hoje com várias empresas, a gente tem rede social, a gente tem tecnologia, a gente compra, reforma e vende, a gente compra, reforma e aluga, a gente constrói, a gente financia, a gente está em todos os segmentos do mercado imobiliário. Quando nós começamos dentro do mercado imobiliário, a gente sempre tem que pensar o seguinte, tá? O conhecimento, ele é a base primordial do negócio e os contatos também são as bases primordiais. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém consegue ter resultado sozinho. Ninguém consegue crescer sozinho. Ninguém vai crescer sozinho, porque é dividindo que você vai aprender a multiplicar. Então, você não vai conseguir multiplicar se você não estiver dividindo. Porque você tem que dividir primeiro o que você tem, dividir lucros, dividir conhecimento, dividir parcerias, dividir projetos para você multiplicar, para você poder expandir isso daí. Porque atrai as pessoas. Exatamente, porque se você não divide, você não vai multiplicar. Eu aprendi muito cedo que para multiplicar, primeiro eu preciso aprender a dividir. Então, no início, você encontrou pessoas que foram, digamos assim, pilares, que foram degraus que você foi
tratando com essas pessoas e essas pessoas deram um feedback positivo. Mas espiritualmente eu quero fazer uma pausa agora para o Vitor, o homem que busca Deus, que tem uma internalização de Deus e que expressa aquilo que Deus colocou na sua vida. Um momento de fé, aquilo que você foi buscar na força. Em algum momento você sentiu uma pressão e você teve que fazer o que para conseguir superar? Pastor, o que acontece? Deus é o meu pilar mais forte, né? Eu sempre falo, o homem ele pode ter sucesso, se ele não tiver Deus, ele não tem nada, ele só tem sucesso. Porque sucesso e Deus é duas coisas totalmente diferentes. Sucesso talvez para Deus não signifique nada, mas se você tem Deus e não tem sucesso, você tem tudo. Se você tem sucesso e não tem Deus, você não tem nada. Então, assim, para mim, Deus é um dos meus pilares mais importantes. Por quê? Porque em momentos da vida, a gente pede respostas para Deus. A gente fala, Deus, eu quero prosperar, eu quero alcançar esse resultado, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Só que Deus, ele não vai dar isso de mão beijada para ninguém. Como ele não deu para Abraão, como ele não deu para Jacó, como ele não deu para nenhum. Se você pegar alguma história da Bíblia... Então, você quer dizer que Deus dá oportunidade? Deus dá oportunidade. Se você pegar alguma história da Bíblia e falar assim, olha, do cara tava lá sentado, sem fazer nada, e Deus foi lá e deu alguma coisa para ele, não tem. Pode me falar uma história na Bíblia que tenha isso. Existe. Não existe. Abraão teve que sair da terra dele, Moisés teve que atravessar o Mar Vermelho. Daí você vai tirando, você vai buscando. Jonas desobedecer a Deus, passou 3 dias no estômago da baleia. Então, assim, você vai ver que Deus ele não dá nada para ninguém. Então, Deus dá uma jornada. Deus dá uma jornada. E essa jornada é de fé. Essa jornada é de fé. Deus vai dar oportunidades, Deus vai dar a possibilidade de você se capacitar. Deus vai dando. E foi isso que Deus foi colocando no meu caminho. Então, você crê que o empreendedor ele tem que ter fé? Tem que ter fé, lógico. É lógico. Porque ele tem uma imaginação, ele tem um insight. Mas se ele tiver dúvida, a dúvida é inimiga da fé. Com certeza. Você acha que o cara que tem dúvida, sendo bem prático, Tá. ele chega a algum lugar? Não, na verdade, a dúvida ela é a porta para a perca da fé. Né? Por isso que quando Jesus ressuscitou, tá aqui Tomé, tá me vendo agora? Porque Tomé falou que só acreditava vendo, né? Então o que acontece? Quando você só acredita vendo, aí nunca vai acontecer, porque você não tá paquerando com aquilo que você quer. Esse é um entendeu? insight. Esse é um insight. Gostei. Porque se o cara só acredita vendo, como é que ele vai conseguir fazer se ele não... Se ele não tá imaginando. O cara, ele tá ali só, ele não imagina. Então, um exemplo, como eu falo, Deus vai dando visões, né? Então, vou dar um exemplo. Primeiro, Deus me deu uma empresa. Certo. Depois, ele me mostrou outras visões que ela poderia ser maior. Então, quando você sentiu isso? Porque você começou a fazer algo no nível onde você era praticamente você e o seu grupo pessoal, que trabalhava somente para você. Que momento você resolveu expandir e levar esse benefício para outras pessoas também? Vamos lá, quando eu vi que todas as coisas eram possíveis, porque eu pensei, eu falei, olha, se eu cheguei até aqui, eu posso chegar em outros patamares também. Se eu cheguei até 1 milhão, posso chegar até 1 bilhão. E eu comecei a colocar isso na minha cabeça. E as coisas vão acontecendo. As pessoas vão aparecendo, as coisas vão chegando, Deus vai colocando no caminho o que a gente precisa para alcançar aquele resultado. Então, Deus começou a colocar várias outras coisas. Tipo, nós temos hoje uma boa equipe que trabalha com a gente. Montar uma equipe hoje para o empresário, para o empreendedor, é uma das partes mais difíceis. Para ter pessoas leais, pessoas de confiança. Eu prefiro uma pessoa de confiança do que uma pessoa capacitada. Porque o cara de confiança, eu vou capacitar essa pessoa. Mas o cara que é capacitado, que a gente não confia, isso se torna ruim. Muito importante. A lealdade é um dos nossos principais pilares do nosso grupo hoje. Você já pensou, você consegue imaginar na concorrência? Como você encara a concorrência em relação ao seu business? Na verdade, a concorrência ela nunca me importou, porque eu nunca olhei para os concorrentes. Que pode ser uma falha, ou talvez seja uma falha, ou seja uma vertente, porque o que acontece? Eu sempre me preocupei muito com o local que eu estou habitando. Então, naquele momento, eu estou ali, trabalhando, e com foco no resultado. Então, se nós temos resultados, se nós estamos trabalhando, expandindo e crescendo, a concorrência não me importa. Aqui você atribui o êxito, o sucesso, que é a satisfação do resultado. O que você atribui isso? Qual é o conjunto que faz a fórmula, o conjunto da obra que faz isso acontecer? São muitas coisas, né? A equipe, né? Os parceiros, os conselheiros, o negócio, a experiência, as habilidades, as ferramentas. É um conjunto de coisas. Eu sempre falo, não existe o Victor que tem sucesso só. É um grupo todo por trás, né? Eu sou apenas o cara que está com a cara no negócio, mas existe toda uma operação que acontece por trás. Essa operação é que faz o negócio de sucesso acontecer. Então, não é o Victor em si, é um grupo como um todo, é uma operação, é um time, é uma equipe, é uma gestão financeira, uma gestão empresarial, uma gestão no lado de contabilidade. Agora você vai me permitir uma pergunta.
Me diga qual é o segredo dos bastidores desse grupo, o que é que esse grupo tem que faz o resultado acontecer. Olha, vamos lá. Eu sempre Coisa de falo. bastidor, Tá. que tá lá. E toda empresa ela tem que ter processos, né? Certo. Os processos administrativos, os processos que acontecem dentro da empresa para a operação acontecer, Sim. são uma das coisas mais importantes. Os processos bem desenhados, a equipe bem preparada, a gestão jurídica, a gestão contábil, a gestão empresarial, a gestão comercial, é uma série de circunstâncias que existem para o negócio acontecer. O Vitor é o cara que está lá com o cara no negócio, que é o fundador e etc. Mas a nossa equipe por trás, tem pessoas dentro da nossa equipe que é muito melhor do que eu. Mas a gestão dentro da empresa é o que é mais importante. Se você tem uma empresa, você não tem gestão, você não tem jurídico, você não tem contabilidade, você está ferrado, entendeu? É isso que é mais importante, é a equipe por trás, é os bastidores. E para os bastidores acontecer, eu sou o cara lá que lidero. Então, os bastidores acontecem. Para o negócio acontecer, os bastidores têm que acontecer também. Então é um organismo que tem que trabalhar harmonicamente. E aí a gente vê um princípio bíblico, que o reino dividido não subsiste, Não mas subsiste. a partir do momento que há uma harmonia, o conjunto da obra sai um resultado satisfatório. Sim. Então, hoje, quais são os seus planos para o futuro diante de tudo isso que você já construiu, que você já montou, porque eu percebo que você criou um ecossistema muito harmônico, e eu vejo como se fosse uma força, não um avião que vai decolar, mas um foguete que vai na vertical. Quais são os seus planos para o futuro? Olha, os meus planos para os próximos 6 anos é construir uma empresa bilionária. Esse é o meu plano, é isso que tem na minha cabeça, é isso que eu acordo todo dia pensando e é isso que eu durmo todo dia pensando. É nos próximos 6 anos, com os parceiros certos, com a sociedade certa, com os investimentos corretos, nós construímos nos próximos 6 anos uma empresa bilionária. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Você crê que o que você fez até aqui foi uma jornada mais difícil ou o que você vê daqui para frente do seu projeto atual é a parte mais difícil? Eu sempre falo, o mais difícil foi chegar até aqui, tá? Eu acredito que para chegar agora no outro lado, tá? Que é o que eu planejo para os próximos 6 anos, eu acredito que é mais fácil. Porém, é um momento diferente. São desafios diferentes, são gestões diferentes, são conhecimentos diferentes. Então, tem uma série de circunstâncias novas aqui. Então, o Vitor hoje não é o mês que começou. Não, jamais. Não tem como você ser o Houve mesmo. uma transformação Não e tem. hoje... Então, quer dizer que você não se imaginava, naquele momento, chegar a se tornar... Porque você também é transformado, há uma interação com todo o grupo, com todo o processo, com todo o business, que te transformou e hoje você foi forjado uma pessoa que, na atualidade, já está partindo de um outro ponto de partida, diferente do primeiro, que também vai ter uma jornada para frente. Sim. E aí, esses desafios novos, o que é que ele requer de você e da equipe? Vamos lá, o que acontece? Primeiro, quando você vai crescendo, você vai aumentando o nível de responsabilidade, né? Então, a responsabilidade que eu tenho jurídica hoje não é a mesma responsabilidade que eu tinha há 6 anos atrás. A responsabilidade que eu tenho contábil hoje não é a mesma responsabilidade que eu tinha 6 anos atrás. Então, tudo vai mudando, tudo vai aumentando o nível de responsabilidade, vai aumentando o nível de gestão, vai aumentando o nível de conhecimento que você vai ter que ter, vai aumentando o nível da equipe, tudo vai aumentando dentro desse novo patamar que nós estamos querendo chegar nos próximos 6 anos. Então, um negócio de sucesso, ele issa a pessoa elevando as suas capacidades e as suas competências necessariamente. Com certeza. E você acha onde é que está o limite? Como você consegue enxergar que você pode ir mais longe? E você tem uma visão ou você acha que tem um patamar que vai ser um teto? Não, eu tenho uma visão. Eu não acredito muito no teto, tá? Eu nasci para quebrar barreiras, né? Sempre eu falo isso. Eu quero quebrar qualquer barreira que existir. Então, assim, eu não acredito no teto. Eu acredito que eu tenho uma visão de onde eu vou chegar nos próximos 6 anos. Eu tenho, melhor do que a visão, eu tenho um plano de como isso vai acontecer. Porque quando você tem um plano, passo a passo, um passo a passo do que você vai fazer, do que você vai executar, do que você tem alguma empresa inspiradora ou você está inspirado naquilo que você já vivencia de sucesso? Olha, eu tenho a minha empresa hoje, eu tenho ela como a minha inspiração, né? Porque eu fundei ela do zero. Você é sempre apaixonado pelo que você cria, né? É o filho. É o filho. Ela foi mudando, foi aumentando a performance, foi aumentando o resultado, foi aumentando o faturamento, foi aumentando o nível de projetos. Os últimos 6 meses são mais de 10 milhões de dólares em investimentos em propriedades. Então, a gente foi aumentando esses níveis. E esses níveis que eles vão aumentando, para mim, isso hoje é comum. O que antigamente, há 6 anos e meio atrás, não era.
Mas isso para mim é comum, porque a minha cabeça ela já está nos bilhões. Então, meu foco Então está no você bilhão. quer dizer que você, ao longo dessa jornada, você foi ganhando uma musculatura, que eu quero no sentido figurado, um raciocínio. A sua mentalidade, paulatinamente, ela foi passando por um processo de desenvolvimento ao longo da jornada que te preparou para esse momento. Sim. E agora você vai alçar um novo voo, mas com mais recursos do que você iniciou. Sim, o que que acontece? Quando você vai ganhando, né? Quando você vai tendo resultado, porque as pessoas podem até não gostar, talvez tenham pessoas que não gostem de mim, mas elas não podem negar o meu resultado. Então, Verdade. isso vai acontecer, tá? Algumas pessoas talvez não gostem de mim, mas ela não pode negar o meu resultado. E o resultado, ele é a verdade. E nada vence a verdade. Fala por si, né? A verdade fala por si, exatamente. O tanto de empregos que nós geramos dentro dos Estados Unidos, a movimentação que nós fazemos dentro da economia e várias outras coisas. Então, assim, quando você vai crescendo dentro do empreendedorismo, você vai se moldando, se transformando em uma outra pessoa. Você, no início, comete alguns erros que você não vai cometer mais hoje, porque você aprendeu, a experiência traz, a vivência, ela traz a experiência. Porque nós somos uma empresa hoje do mundo real. Porque nós não começamos ensinando, nós começamos fazendo, nós começamos executando, nós começamos construindo patrimônio. Posteriormente, nós fomos ensinar. Depois, posteriormente, nós começamos a desenvolver tecnologia. Depois, nós começamos a alugar as nossas casas. Depois, nós construímos tecnologia. Depois, nós passamos a construir. Depois, nós passamos a financiar. Então, assim, essa jornada, eu passei por todos os setores dentro da minha empresa. Por isso que eu sei como uma empresa de investimento hoje na área do mercado imobiliário dentro dos Estados Unidos, ela funciona. Porque eu passei por todos os lados, porque eu fundei junto com a minha esposa todos os lados. Quero fazer uma pergunta precisa e audaciosa. Rocha. Das pessoas que começaram e acreditaram e investiram com você ao longo da jornada, qual o grau de satisfação deles com isso e eles continuam com você? Sim, o que acontece? Existem dois tipos de formatos. Existe os nossos alunos do plano educacional, onde a gente ensina, tá? Existe o formato do lado educacional, do associado hoje. Nós temos aí alguns e vários associados, são mais de 1.600 alunos dentro do país. São mais de 40 associados hoje dentro da nossa empresa que investem diretamente em projetos em parceria com o Grupo Checkmate. Então, dentro desse segmento, dentro dessa harmonização, a gente hoje gera muito lucro para os nossos associados. Um exemplo, Como se torna um associado? um associado ele tem que entrar em contato com a nossa empresa, ele tem que fazer uma ficha de aplicação. Um dos nossos analistas da nossa empresa vai conversar com ele, vai ver se ele qualifica para se tornar um associado. Ele se qualificando, ele vai se tornar um associado do Grupo Checkmate, vai poder investir em projetos em parceria com a nossa empresa, onde nós trazemos o projeto, fazemos a gestão da reforma, onde nós trazemos o capital do banco, que o banco hoje financia das nossas casas até 90% do valor do imóvel e 100% do valor da reforma. Isso é muita coisa. Isso Então, é raro, muito raro. Isso é raro, porque a gente consegue escalar o business, o sistema bancário dos Mas o Estados Unidos... associado, ele tem que fazer projeto, ele tem que fazer plano, ele gasta tempo, ele precisa... Não. Nosso modelo de associado ele é um dos modelos mais inteligentes hoje do mercado, né? O associado ele não gasta tempo, ele na verdade ele só faz investir e lucra no final. Isso que nós fazemos. Então, o associado, ele investe... Qual a segurança que o associado tem? Ele tem a JV, que é a Joint Venture, que é um dos contratos mais famosos e mais legalizados entre os Estados Unidos, né? Ele entra em parceria com esse contrato naquela propriedade específica que ele está investindo. Um contrato legalizado, feito pelo nosso setor jurídico, ele pode avaliar, falar com o advogado dele também, não tem nenhum problema. Então, nossos contratos hoje ele é todo formalizado, como eu falei. Quanto maior o nível de crescimento que você tem, maior vai ser o nível de responsabilidade dentro da tua gestão. Então, por isso que a gestão jurídica hoje é como o Ike Batista fala, a visão 360 graus, que a engenharia jurídica ela é uma parte primordial dentro da vida do empresário. Se o cara não tem engenharia jurídica, se ele não tem engenharia empresarial, se ele não tem engenharia contábil, se ele não tem engenharia comercial, ele não vai chegar em nenhum lugar. Mas o cara não tem nada disso. Mas ele quer se associar a você, ele pode? Pode, lógico. Ele não precisa ter isso. Porque a nossa empresa já tem. Então você é que dá isso. Então. E eu já dou isso. Você tem tudo isso formatado? Tudo isso formatado. Setor então jurídico, o cara contábil, precisa tudo. entrar, como é que ele faz? Eu sei que você já explicou, tem que manter contato com um associado, com o seu grupo, Sim. com sua equipe, com o seu staff, Sim. para que ele compreenda, tenha uma dimensão e você dá a liberdade à pessoa também de buscar conhecimento onde ela quiser. Sim. Então, assim, a pessoa investindo, vamos fazer aqui um simulado, porque eu creio que as pessoas querem coisa prática. Claro. Digamos que a pessoa tenha $60 mil, Certo. 50, 60 mil dólares. Ele consegue, em um ano, quanto
Vamos lá. grosso modo, linhas gerais, a gente sabe que cada caso é um caso. Vamos lá, vamos falar em um projeto, um exemplo. Um projeto nosso agora em Lexington, né? Que já está fechado. Não tem Dá um mais exemplo prático que Pronto, já vou dar um aconteceu. exemplo real. Exemplo real. Perfeito. 22 Estabrook Road, em Lexington, tá? É uma casa que nós estamos fazendo agora uma construção nova lá de alto padrão. Vai ser derrubada uma casa velha, vai ser feita uma nova. Foi uma casa que custou $1 milhão praticamente. É $1 milhão para construir e 3 milhões de venda. O projeto, o valor total do projeto é $400 mil. Se o associado ele entrou com $100 mil nesse projeto através de uma JV, um contrato firmado, legalizado, jurídico e vale dentro dos Estados Unidos, o que vai acontecer? Ele tem 25% do lucro dos 50%. Então, é um lucro de uma casa aí mais ou menos de $600 mil. Então, ele tem 25% de 300 mil. Então, um exemplo, ele entrou com 100 mil, tá? Ele tem 25% de 300 mil, que vai dar em torno aí, de, se fazer um cálculo base aqui, dá em torno de $75 mil. Exatamente. Se você pegar, dá quase 75% do capital aplicado. Por quê? Porque ele está ganhando 50% no nosso modelo de divisão. Lembra que eu falei? Dividir para multiplicar. Sim. Entendeu? Então ele vai entrar em um projeto com a gente, um projeto seguro, Então ele validado. investe 100 mil e ganha 75? Nesse projeto aí sim. Esse caso Nesse aí. projeto aí sim. Perfeito. É um projeto em Lógico que a pessoa tendo um valor menor, ela pode também investir? Pode ter melhor. Então, Lembrando, ela vai na JV, um contrato legalizado. Perfeito. Então, qual seria o teto mínimo, perdão, assim, a base mínima para a pessoa iniciar a investir? Qual seria o valor? Olha, e duas pessoas podem se unirem para Não, a pessoa, para ela poder investir com a gente, ela tem que ser associado. Certo. Só investe com a nossa empresa quem é associado. Perfeito. Tá? Mas aí, uma vez associado, Isso. ela vai precisar de quanto para iniciar? Não, aí vai depender, ela pode ter o Do valor que ela projeto. quiser. Ela vai poder investir quanto ela quiser, não tem nenhum perfeito. problema. Ela Isso é pode ótimo. investir 50, 20, 25, 30, quanto ela quiser dentro do projeto. Perfeito, tá? porque ela vai ganhar um percentual em cima do que ela está investindo. Exatamente. Então, proporcional, não tem um valor específico, é proporcional ao projeto. Então, uma dúvida. Quer dizer que um projeto, você pode unir uma pessoa com outra, mesmo a pessoa não tendo outro associado, você une um de um lado, outro de Isso. outro, que não se conheçam. Isso, E que vão se conhecer, porque a gente tem aula de campo nas propriedades, Sim. que a gente compra. E um exemplo, a gente estava agora na aula de campo em Linfield. Linfield é uma área nobre em Massachusetts, né? Um dos nossos maiores polos de negócio é o estado de Massachusetts, onde está a maior concentração de casas velhas dos Estados Unidos. Então, para você ter uma ideia, a gente tem casa lá do ano de 1720. Uau, é muito... Imagina, são 304 anos de história, né? 304 anos, mais ou menos, 304 anos. Então, o que acontece? Você já pegou uma casa assim? Sim, nós temos uma casa assim alugada, em Legal. Aleboro, lá em Massachusetts. Então, assim, são casas antigas. Vitor, eu gosto de falar com você, sabe por quê? Porque você é prático. Sim. Porque você é realista. Porque as coisas são palpáveis. Sim. Não é uma teoria. Não é um futuro. Não é uma ideia. Mas é algo que está acontecendo. E eu percebo... E aí eu queria só fechar o entendimento da fala anterior que você falou, mas eu queria deixar mais claro. Quer dizer, de um lado vem uma pessoa que não conhece, outra do outro lado que também não se conhece. Isso. Então, você faz um trabalho em que essas pessoas se conhecem e as duas juntas podem investir em um projeto com você. O que acontece? Lembra que eu falei que tem as aulas de campo? Os associados que estão naquela casa, elas vão para a aula de campo. E aí, um associado conhece o outro que está lá na aula de campo, que estão investindo naquele projeto. Perfeito. Claro, tem pessoas que investem só, que só quero investir só eu numa casa. Certo. Como foi o caso do João Sena. O João Sena entrou em uma propriedade lá em Low, que durou 4 meses e meio. O João investiu lá, acho que 60 mil, por aí, né? Num projeto como um todo, ele ganhou 25. Foi 4 meses e meio, ele colocou $25 mil no bolso dele. Então, assim... 25 mil com 60. Com 60. Em 4 meses. 4 meses e meio. Pelo amor de Deus. 4 meses e meio. Foi uma casa que nós compramos. A Michelle reformou a casa em 45 dias. A casa foi pro mercado, passou 14 dias no mercado, foi vendida e o João lucrou $25 mil em 4 meses e meio. Isso aqui que eu tô falando é um caso real. 46 West Middle Road, em Lowell, em Massachusetts. Isso aqui são dados públicos, né? Então, Isso tem tá o no nome, Zillow, fio, tem endereço, o endereço, tá tudo. tudo. A gente é uma empresa do mundo real. A gente não vai pra internet, porque o que acontece, pastor, hoje? Tem muita gente que vai pra internet ensinar algo que não faz, tá? Que Só teoria. Só teoria. Tem gente que vai te ensinar só teoria, que faz isso, faz aquilo, mas você não vê endereço de casa, você não vê um projeto, você não vê empresa, você não vê gestão, você não vê equipe, você não vê nada. Só diz que faz. Então, o que acontece? A nossa empresa, ela não só faz, ela ensina e ela mostra. Nós temos agora uma série, um documentário, que é os Estudos de Caso, onde em propriedades da nossa empresa, em parceria com o associado, eu vou na propriedade e a gente grava um programa lá dentro da casa. Então tá saindo episódio, toda semana sai um episódio direto no nosso aplicativo da Checkmate Connect. Então, isso é vida real. Vida real.
Não é, eu vou te ensinar a faturar não sei quanto, vou te ensinar a fazer não sei o quê, blá, 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 blá. Então, quer dizer que essa aula de campo é na própria casa, no próprio empreendimento. No próprio empreendimento da empresa. Que está acontecendo. Que está acontecendo. Então, a pessoa vê, vai, olha, constata tudo ali. Constata tudo, vê que é real, entendeu? Então, a gente não é uma empresa da Mas internet. esse momento aí, ele é para os seus alunos, exclusivo. Isso, é exclusivo para quem é mentorado da nossa empresa, né? Eu sempre falo, a gente não é uma empresa da internet, né? A gente é uma empresa do mundo real, que faz. Você só vai e joga ali porque é um meio de comunicação. Isso é um meio de comunicação e o mentorado, ele vai vivenciar, o associado, ele está vendo a casa, ele está vendo tudo isso aqui que a gente faz é real. A gente não é uma empresa da internet. Até pessoas do passado, para você ter uma ideia. Eu estou há tanto tempo nesse negócio, fazendo isso todos os dias, sem parar. Todo dia eu vivo o mercado imobiliário. Que pessoas... Você sabe quando você está sabe quando você está assim, todo dia fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa? Que tudo que vai acontecer você já sabe resolver? Porque você já passou em algum momento no passado. Você criou um feeling da coisa. Já criou um feeling no passado. Então, o que acontece? A gente tem essa expertise hoje dentro do mercado. Não é porque a gente leu e aprendeu na teoria, porque a gente está há 6 anos e meio fazendo isso todos os dias. Então, você tem o termômetro do negócio. Tudo. A temperatura, a umidade, toda a atmosfera, isso é perceptível. Exatamente. Pesquisa, estudo. E você enxerga que esse mercado, ele tende a... Porque você usa toda uma circunstância que é necessária. Você enxerga que esse mercado tende a se expandir, a se estabilizar ou a diminuir? Vamos lá. O que acontece? Nós tivemos a época da corrida espacial lá na Guerra Fria. Sim. Né? Rússia e Estados Unidos. Perfeito. Nós tivemos a corrida espacial comercial agora. Nós tivemos a corrida tecnológica, a corrida cibernética. E sabe qual é o momento que nós estamos hoje, dentro dos Estados Unidos? Na corrida imobiliária. Os Estados Unidos ele é um país que está em desenvolvimento. Se você pegar regiões aqui como Ocala, aqui na Flórida, que está sendo construída praticamente uma cidade toda nessa região, e várias regiões do país são assim, está em desenvolvimento, apesar dos Estados Unidos ser o primeiro país do mundo. Então, a tendência dos próximos anos, e principalmente com todos os investidores bilionários migrando para o mercado imobiliário, com coisas, está sendo guerra de Israel, guerra da Ucrânia, e o investidor ele fica com medo, ele prefere ter um imóvel, que é mais seguro. Então, passa todo mundo a investir no mercado imobiliário. Por isso que hoje é um mercado que movimenta trilhões de dólares ao ano, é responsável por 13% do PIB americano, o mercado imobiliário. Então, a gente está num mercado, num momento de corrida imobiliária. Por isso que eu falo, eu estou dentro dessa corrida. E essa corrida que eu planejo nos próximos 6 anos é estar com um patrimônio bilionário dentro do mercado imobiliário e dentro dos Estados Unidos. Me permita um gancho, você falou bilionário. Nós temos estudos, você sabe disso, e está aí para todo mundo ver. E eu quero fazer essa pergunta. Tá. Se os bilionários que tem atualmente, ou os multimilionários, quantos percentuais a gente não tem exatamente, mas nós podemos ter uma dimensão. Passaram pelo ramo imobiliário. Tem uma pesquisa que você pode olhar na inteligência artificial que 90% dos milionários americanos eles começaram no real estate. 90%. Se você for lá em Nova York é quase todo dos judeus. Você vai ver lá prédios de Nova York é do povo judeu. O mercado imobiliário nos Estados Unidos, houve a crise em 2008, pastor, que as pessoas confundem crise com fraude. Né? Então, a gente chama de bolha imobiliária, crise imobiliária, mas foi uma fraude imobiliária, né? As pessoas compravam propriedades, não tinha juro fixo naquela época, então você estava pagando 3% de juros lá na tua propriedade, de repente ela foi para 7%. Então não tinha um contrato com juro fixo. Não tinha, era juros variáveis. Então, vou dar um exemplo, se você pagava 3, aí no outro mês foi para 7, tu pagava 2.000 de mortgage, agora tá pagando 4.500 então, dólares. Gerou instabilidade. Gerou instabilidade por conta. Aí, o que aconteceu? Hoje, você comprar uma casa, é 2 anos de impostos, é o banco olhando lá teu extrato bancário, é o que é que você faz. Então, isso trouxe um benefício? Trouxe um benefício e uma estabilidade muito forte para o mercado. Então, tudo isso é olhado agora com um olhar mais microscópico, mais detalhado pelo governo, para não repetir o erro. Para não repetir o erro, muito mais bem detalhado. Então, né? Hoje, o mercado imobiliário está blindado, podemos dizer, quanto a isso. Por isso que hoje está tão seguro. E os imóveis, você vai perceber que a valorização, se você pegar de 2018 a 2024, o que houve de valorização de imóveis que valorizaram 150%, 200%, até 300% dentro dos Estados Unidos. E hoje ainda isso é lucrativo? Com certeza, isso continua acontecendo. Isso continua acontecendo. Então você crê que o preço dos imóveis pode... Não, vai subir agora com tudo que os juros estão baixando. Quando o juros está caindo, o preço dos imóveis começa a aumentar, né? Porque quanto menor os juros, mais gente vai qualificar, mais gente qualificando, mais pessoas vão comprar imóveis.
E o que é que vai acontecer? Quanto Sim. tem mais pessoas comprando mais imóveis, aumenta o nível de procura. E o que é que vai acontecer? Os preços aumentam. Perfeito. Porque todo mundo está querendo comprar a mesma casa. Então, tem uma casa aqui, 10 pessoas estão qualificadas para comprar aquele valor de $500 mil. O que é que vai acontecer? Tem 10 compradores para uma casa de $500 mil. Então, começa a aumentar. Faz sentido. Faz sentido. O que acontece hoje no mercado, principalmente na Flórida? Eu chamo de loucura imobiliária. As pessoas querem vender uma casa por $1 milhão, uma casa que vale 700 mil. Então, isso é loucura. Aí a casa está lá no mercado. As casas na Flórida duram em torno de 57 dias para vender. Não é porque dura em torno de 57 dias para vender. É porque o que está sendo colocado no mercado é um absurdo. Então, a casa custa 700 mil, o cara quer vender por $1 milhão. Não, eu só vendo minha casa por $1 milhão. E a casa fica lá parada, não vende. E vai acumulando, que é o que a gente chama de lixo do mercado. Tinha uma casa, vizinha, uma casa nossa, que a gente está agora terminando a reforma dela, uma casa que custa 2 milhões depois de pronta. Tem uma perto da nossa que o dono queria 1.700.000. Eu fui olhar agora, ela vendeu por 1.350.000. Ou seja, caiu de 1.700.000 para 1.350.000. 350 mil a menos. Por quê? Porque é o preço da casa. Porque é o que foi ver o appraisal no banco. Então é o que eu chamo de loucura imobiliária, mas essas coisas... Isso prova justamente o que você falou, que o mercado está blindado Isso. e a coisa acontece de acordo com o andar da carruagem está sendo medido e pesado. Não está ao alvedrio de loucuras, como você falou. Por quê? Porque o que acontece? Quando você vai comprar uma casa, ela tem um appraisal, tá? E se o appraisal falar, sua casa vale... Entenda uma coisa, a propriedade que vai ser comprada, ela vai passar por uma avaliação do banco. E o banco vai se basear pelas outras casas que venderam na região. Então tem um termômetro. Então um banco vai lá e vai dizer, essa casa, o cara tá pedindo 1.100.000, mas essa casa vale 800 mil. Tem que estar na média. Tem que estar na média. O que é que vai acontecer? E 800 essa média mil. é regional. Isso, média regional. E o tamanho também conta? Conta o tamanho, o formato da casa, o estilo da propriedade, se está reformado então ou não. Então tem uns critérios objetivos, claros. Tem os critérios objetivos dentro do negócio. O que é que vai acontecer? O banco vai definir o valor da casa pelas casas que venderam na região. Então você não vai conseguir vender uma casa por 1.200.000, sendo que a casa vale 800, porque o appraisal vai vir 800. Entendeu? Perfeito. Então é isso que vai acontecer. Claro, Sim. O corretor vai fazer um CMA, vai dizer quanto é mais ou menos a base da casa. Só que muitas vezes o dono da casa ele quer assim, não, eu só vendo minha casa por 1.200.000, mas a casa só vale 800. E as casas começam a se acumular dentro do mercado. Aí ele fica um período de tempo longo e não vende a propriedade. E aí os vizinhos vão vendendo e ele vai ficando para trás. Vai ficando com a casa até lá. O momento que ele vai baixar, porque o mercado vai obrigar isso. E aí quando ele conseguir baixar, que chegar num equilíbrio real, aí ele consegue o êxito da venda. Exatamente. É o que está acontecendo. Tem um condomínio aqui perto da minha casa, aqui em Dr. Phillips, que tem 3 casas vendendo dentro do condomínio. Uma está vendendo o dono está pedindo 1.800.000 e a outra que está lá, do mesmo tamanho, toda reformada, toda bonita, está pedindo 1.450.000. O cara que está vendendo isso aqui por 1.800.000 não vai vender nunca. E o cara que tem um dinheiro guardado, parado e está há alguns anos acumulando, o que é que você recomenda? Se o dinheiro de alguém está parado, ele está sendo comido pela inflação. Tá? Então, se o dinheiro está guardado, ele já está sendo desvalorizado. O preço de algo não é o mesmo preço... Mas se todo mês o cara está colocando um dinheiro ali, todo mês ele vai lá e coloca um dinheiro a mais, ele tem a sensação que o dinheiro dele está aumentando. Tá aumentando, mas ele não está multiplicando. Esse é o problema. Aí ele aumenta, soma, mas não multiplica. Ele está crescendo em PA. Vamos usar a matemática. Você já viu na matemática a PA? Já. A PA é assim, ó, 2, 4, 6. Isso que é a PG? É a multiplicação. Então, ele está somando, mas ele não está multiplicando. Certo. E esse é um grande problema. Eu sempre brinco. O dinheiro ele tem que ser em formato de PG e nunca em PA. O PG vai crescer mais, a progressão geométrica vai crescer muito mais rápido, a progressão aritmética vai crescer muito mais devagar. Então, se ele aprende a investir, se ele começa a investir, ele vai multiplicar aquele dinheiro. Porque esse é o segredo, é multiplicar o dinheiro. Né? Não ficar lá guardando todo mês $200, $100 por mês. Nunca vai ser próspero na vida, nunca vai multiplicar o patrimônio, vai estar lá juntando o dinheiro, vai lá juntar e nunca vai multiplicar o dinheiro. E ele tem algum risco, se ele quiser tirar o dinheiro de um banco e investir, ele tem algum risco no setor imobiliário? No setor imobiliário, a gente sempre fala, né? Como que se tem risco hoje? Vou dar um exemplo para você. Os bancos hoje eles são responsáveis no nosso mercado, seja da construção nova, seja do flip house, seja do rental. Os bancos são responsáveis por dar até 90% do valor da casa e 100% da reforma. Então, o banco está investindo na casa. O banco está investindo quase tudo. Mais do que o comprador. O comprador está investindo 10%. Então, ao risco do comprador, 10% num projeto de $2 milhões. E o banco 90%. O banco 90%. Então, você acha que o banco, com certeza, tem um estudo e esse appraisal... Claro, o banco ele vai fazer o estudo dele. Então, ele vai dizer, será que essa casa que o Victor Queiroz, fundador do Grupo Checkmate, que tem N projetos realizados, vale isso mesmo que ele está falando? Aí a equipe do banco vai lá analisar, realmente a casa que o Vitor está falando vale esse valor.
Então, tem um estudo por trás, tem um estudo nosso e tem um estudo do banco. Então, você não vai conseguir passar... Então, quem entra aí, ela mesma já passa por um filtro Isso. e por um momento de segurança e de estabilidade. Se o banco entrou no projeto, é porque o projeto é bom. Se o banco não entrou, é porque o projeto não é bom. Então, se o banco não entra, eu não entro. Pronto, é simples. Ah, vai ter banco que vai fazer, que vai aumentar o valor da entrada e etc, etc, etc. Fuja desse negócio aí. Se o banco está querendo te pegar pela goela no negócio, é porque ele não está confiando no negócio. Então, ele vai mandar tu dar uma entrada maior para quê? Sim, mas a pessoa tem que procurar o banco ou procurar você? Não, a pessoa não tem que procurar o banco, mas se a pessoa quiser fazer o projeto sozinha, ela pode fazer só sem um grupo checkmate. A gente ensina isso também, tá? Sim. Mas quando a pessoa faz em parceria com a gente, o nosso banco, que nós estamos sócios, vai fazer todo o projeto, vai calcular ali aquele valor com os melhores benefícios bancários que nós temos. Esse é o segredo. Então a pessoa procura você e você que procura o banco. Isso. E A gente tem a sociedade com o banco, uma parceria com o banco, que esse banco ele financia todos os nossos projetos, né? Seja para construção nova e seja para flip, entendeu? É mais ou menos nessa linha do mercado. Tá. O que é que você recomendaria, assim, num arremate, para uma pessoa que tem dúvida, o que é que ela tem que fazer acerca de investir ou não no setor imobiliário? Vamos lá, pastor. Até para o pessoal que está me assistindo aqui na live, o pessoal que está me assistindo ali também, o que eu sempre falo? Existem muitos negócios que dão dinheiro no mundo. Não é só o mercado imobiliário, não. Vai ter muitas outras coisas que dá dinheiro no mundo. Eu sou um investidor mais conservador. E por eu ser mais conservador, o meu mercado que brilha os meus olhos é o mercado imobiliário. Por quê? Porque lá eu tenho uma propriedade, eu tenho valorização, eu tenho um mercado que, de repente, como aqui em Orlando, vai construir um parque novo da Universal, todas as casas ao redor se valorizaram. Então, tem uma série de condições do fato de eu gostar do mercado imobiliário, tá? Mas você sempre gostou do mercado imobiliário? Não, nunca gostei. Na verdade, eu nunca Como é gostei. isso, então? O que acontece? Eu sempre tenho uma brincadeira, né? Eu falo assim, olha, Deus ele é muito sábio, tá? Vou dar um exemplo. Sei. Deus, ele te abençoa naquilo que você menos imagina, né? Então Então, um desafio. Então poderia ser, vou dar só um exemplo aqui, pastor. Deus poderia ter me abençoado em várias coisas que eu amo, tá? Mas Deus, ele me abençoou em um setor que eu não gostava e passei a amar, tá? Então, o que aconteceu? Deus me deu algo em algo que eu não gostava. E eu falei, nossa, Então, isso aqui é muito bom. É porque tudo que a gente não conhece, pastor, eu estava contando isso agora, tudo que a gente não conhece, a gente tem medo. Essa é natural do ser humano. Eu estava numa casa nossa aqui agora, só para complementar essa história, que eu vi uma cobra de jardim lá, só que essa cobra era diferente. Essa cobra não era igual às outras cobras de jardim, ela tinha umas cores misturadas. E eu falei, caramba, essa cobra aí pode ser venenosa. Aí o cara falou, não, Vitor, essa cobra aí é de jardim também. Eu falei, sério? Ele falou, então não tem veneno, então tá tranquilo. Mas por que no primeiro momento eu tive medo? Porque eu não conhecia. Tudo que nós não conhecemos, nós temos medo. Isso é natural do ser humano. Sim. Seria anormal se você não tivesse. Perfeito. Rapaz, vamos escalar ali o Monte Everest? Bora, não tenho medo não. É perigoso. Isso é anormal, tá? Vou dirigir aqui uma moto de 1.100 cilindradas sem nunca ter pilotado uma moto na vida. Se você vai subir lá, eu vou dizer, não, cara, você é doido, você não, entendeu? Tipo assim, então, é natural nós termos medo daquilo que nós não Então, conhecemos. o medo, ele traz uma responsabilidade. Traz responsabilidade, só que não é normal, é o medo paralisar o ser humano. Sim. Que é o que acontece. Muitas pessoas deixam de viver os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos, os seus planos mais ousados, aquilo que Deus tem pra ele, o porque ele tem medo domina a pessoa, domina a maioria das pessoas. controla a pessoa. Ah, mas por quê? Então, assim, qual é o segredo? Então, nós temos que superar o medo e dominar o medo. Mas por que o medo controla as pessoas? Porque ela está no instinto de sobrevivência. Então, ela aprendeu na vida a sobreviver, ela não aprendeu a prosperar. E quando ela não aprende a prosperar, ela só vai sobreviver na vida. Então, ela está lá sobrevivendo. Então, isso é uma questão de ideologia, questão de mentalidade. Ela está ali, ó. Pô, eu preciso trabalhar para poder comer, pagar aluguel e pagar meu carro. Pronto, esse é o instinto de sobrevivência que ela está hoje. Ela não tem o instinto, pô, eu preciso trabalhar para eu fazer um programa novo, para eu aprender algo novo, eu prosperar e eu ganhar milhões e ganhar dinheiro na face da terra. Então, ela não tem essa mentalidade. Tem a mentalidade que tem que sobreviver. E aí, a sobrevivência é inimiga da prosperidade. Você nunca vai ser próspero sobrevivendo. É impossível. Essa é boa. Eu quero só sobreviver, como é que você vai ser próximo? Vai ficar jogando Então, na a Mega Sena? mentalidade funciona. A mentalidade é muito importante. Você não muda o que está aqui dentro, você não muda nada. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo para você. Se você não muda a mentalidade, se você não se junta com outras pessoas, se você não está em um ciclo social diferente, se você não participa de treinamentos, de eventos, você não está nada no meio disso daí... Então, um contraponto... A minha mãe me ensinou algo muito interessante. Se você discorda de mim, você me enriquece. Isso. E aí eu vejo assim, quando alguém discorda de outrem, você tem a oportunidade de enxergar um posicionamento contrário. E aquilatar, pesar, medir o seu posicionamento
para ver se você realmente está certo ou aquela pessoa está certa. Quando você faz essa aferição, você pode concluir que você pode estar exagerando nos seus conceitos e você pode trazer um conceito novo, e aí é o começo de uma mudança. Exatamente. Porque, voltando, quando você não conhece algo, você tem medo, é natural. Então, o outro problema que as pessoas têm que travar Então, é o quê? O conhecimento vai destravar. Vou dar um exemplo para você. O autoconhecimento, eu lembro quando eu estava em Fernando de Noronha e eu estava com o joelho... Passeando. Passeando. Estava com o joelho cortado. E eu mergulhando dentro da praia, etc e tal, legal, lá, muito bonito e tal. E aí, à noite, eu conversando com uma pessoa, ele falou assim, cara, tu é corajoso. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, tu sabia que o tubarão, com 1 quilômetro de distância, ele consegue sentir o faro do sangue? Eu falei, é mesmo? Desde aquele dia que o cara me falou aquilo, eu nunca mais entrei no mar com alguma coisa cortada. Porque você não tinha conhecimento. Porque eu não tinha conhecimento. Então, você correu um risco. Exatamente. Porque você não tinha um conhecimento. Então, nunca mais eu entrei no mar. Se eu soubesse que eu estou com alguma coisa cortada, alguma coisa, eu não entro. Por quê? Porque eu aprendi algo que me fez me privar de alguma coisa, de correr um risco. Assim é nos negócios. Você está ali entrando num negócio que você não conhece, que você não está com ninguém de expertise do teu lado, que você está lá investindo na doida, sem saber de nada. Então, o cara vai aprender na marra para quebrar a cara, é mais fácil. Vai quebrar a cara e muitas vezes sabe o que acontece? Ele quer aprender na marra, só que o dinheiro que ele tem não dá para ele aprender na marra. Porque ele vai aprender na marra e vai perder tudo que tem. Não tem combustível. Não tem combustível. Vai perder tudo que tem. Por quê? Porque muitos, principalmente no nosso mercado, muita gente que faz reforma, que faz construção de casas, ele acha que o empreendedorismo e o negócio é a mesma coisa da construção. E são duas coisas totalmente distintas. Existe a parte do dinheiro, existe a parte da operação. Rapaz, faz sentido. Eu conheci uma família aqui... Só finalizar essa parte aqui, ó. Existe a parte do dinheiro, existe a parte da construção. Então, o cara sabe construir casa. A pergunta é, ele entende de números? Ele entende do negócio? Ele entende de juros? Ele entende de sistema bancário? Ele entende de setor jurídico? Ele entende de contabilidade? Ele entende toda a gestão que há por trás do negócio? De contratos, de tudo? E por isso que acontece. O cara entra em um negócio, perde 100 mil, 200 mil dólares, 300 mil, 500 mil. Por quê? Porque muitas vezes não quer pagar um programa para aprender como que funciona. Verdade. Não quer se associar com o que tem, com pessoas que já fazem. Isso. E quer fazer lá sozinho, vai quebrar a cara. O que eu ia falar, justamente, você, com brilhantismo, você até antecipou a resposta. É que justamente isso. O homem, ele trabalha operando máquinas, aqui nos Estados Unidos. Ele é um excelente operador de máquinas. O sonho dele é comprar uma máquina e trabalhar. E eu disse para minha esposa, que ela veio trazendo essa relação para mim, essa fala. Sim. Eu disse, mas será que quando ele tiver a máquina, ele vai conseguir fazer contratos? Será que ele sabe fazer seguro? Será que ele vai saber operar a parte administrativa, financeira, a parte prática da coisa? Porque operar a máquina é uma coisa, isso. Fazer aquele trabalho que está posto, que ele já tem expertise. Então, da mesma forma que ele sabe fazer, há alguém que sabe fazer o outro lado para poder as coisas acontecerem. É isso que vai acontecer, pastor. O melhor médico não é aquele que sabe mais médico, como fala o mestre Lai Ribeiro. O melhor médico não é aquele que sabe mais medicina, não. O melhor médico é aquele que tem um marketing melhor. Ele pode até saber mais medicina, mas o que ganha mais dinheiro é o que tem um marketing melhor, é que tem gestão, é que tem equipe, é que tem aprendizado. Esse vai ter mais resultado. Tecnologia, estrutura. Tecnologia, sistema, processo. Esse cara vai ganhar mais dinheiro e resultado. Vai ganhar mais dinheiro que esse daqui. Por mais que esse aqui tenha se formado em Harvard, tenha um diploma lá do não sei da onde, tem doutorado não sei o quê, mas se ele não souber a parte empresarial, ele vai ser apenas mais um que está formado no mercado. Entendeu? Vitor, então isso responde uma pergunta, porque tanta gente boa não consegue sucesso, não consegue êxito. Talvez esse isolamento, essa vontade de vencer sozinho, talvez a falta de alguém que possa dar uma mão para içar aquele profissional. Então, tem muita gente boa, então sempre quem faz sucesso não são os melhores. O que faz o melhor, eu sempre falo, né? Os melhores existem duas coisas distintas. Os melhores, o cara é o melhor do mercado, mas o que é que significa do melhor? É isso. O que sabe mais ou o que tem mais resultado? O que faz acontecer. O melhor é o que faz acontecer, não é o que sabe mais. Esse é o grande problema. Potencialmente ele pode até saber mais, mas o cara, eu tenho um diploma em Harvard, tenho um doutorado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Você pergunta, tu estudou para quê? Não, eu estudei para aprender, para ganhar dinheiro. É porque tudo que tu sabe, a inteligência artificial hoje vai me contar. Qual que é o objetivo? Se tu não aprender a transformar o conhecimento em dinheiro, é como o Lai Ribeiro fala, vai ser uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico. O que é que vai valer? Nada. Não tem valor algum. Não tem valor algum, porque não aprendeu a transformar o conhecimento em dinheiro.
E isso é um grande problema. Então, não importa onde você se formou, o doutorado que você tem. O que importa é o que você vai fazer com o que você tem. Se você vai transformar aquilo em dinheiro. Porque eu não acredito que alguém saia de casa e fala assim, eu acredito um cara que tem um sonho em ser astronauta, um cara que é físico, que quer estudar astronomia, que para ele o que importa é o universo. Eu acredito que esses caras estudam realmente sim. porque eles querem deixar um legado para a humanidade, querem fazer isso e aquilo. Mas agora um cara que estudou para ser advogado a vida toda e falar para mim que estudou porque não quer ganhar dinheiro, perdoe, mas mentira. Não faz Estudou sentido. pra quê? Não faz eu sentido. quero ser advogado, mas pra quê? Não era pra ganhar dinheiro, não? Não era pra cumprir claro que foi pra ganhar dinheiro. O médico estudou pra quê? Pra ajudar as pessoas, mas não vai ganhar dinheiro, não? Então, o que acontece? Se você pegar, no fundo, a gente é preparado, na nosso modelo de educação do Brasil, para estudar, se formar e ganhar dinheiro. E para isso que nós somos preparados, né? Naquele modelo. Por isso que eu sempre fui pro lado do empreendedorismo. Isso é o business, né? É o comércio, é o business, os negócios. Se você pegar os maiores caras do mundo, como Elon Musk e todos os grandes empresários, quantos têm formação acadêmica? Porque formação acadêmica com dinheiro não tem nada a ver, são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente. O estudo, ele vai te dar o conhecimento, que hoje o chat GPT te dá, de graça. Você sabe o que é que eu consigo enxergar? Eu estava estudando sobre o medo e alguém estava dando uma palestra sobre isso. É que as pessoas que fazem cálculos demais, que pensam demais, elas não saem do lugar. Sai não. Porque gera o medo do insucesso, gera a dúvida, e elas não saem do lugar. Eu acho que a pessoa tem que ousar. Ousar é preciso. Tem gente que passa a vida toda pensando. Pensa no primeiro ano, pensa no segundo, pensa no terceiro, pensa no quinto, pensa daqui a 10 anos, continua pensando. Não sai do lugar, não faz nada diferente, não muda, não faz nada, tá só pensando. Isso é um grande problema. Porque o cara não sai do lugar, e para ele sair do lugar, ele vai precisar agir, ele vai precisar correr alguns riscos. E muita gente tem medo de correr risco. Isso me traz algo curioso. Como é que a pessoa conseguiu essa formação de gerar esse ecossistema mental, essa ideologia de medo? Veio pela palavra que ela ouviu, veio por uma construção Sistema mental familiar. Que, pela palavra de Deus, há 366 não temas. Ou seja, há um não temas para cada dia do ano. Então, Deus mesmo diz assim, eu vou à tua frente, eu te tomo pela mão direita, como está lá em Isaías 41, do 11 ao 12. Então, assim, nós precisamos buscar um conhecimento, e a palavra de Deus é um conhecimento que traz autoridade espiritual, traz cura para a alma, traz sabedoria, traz conhecimento, traz discernimento. Então, tudo começa pela palavra. Então, eu creio que quando você crer, e você profere as palavras, aquelas palavras, elas vêm da sua imaginação e elas vão ganhando concretude. E você hoje está vivendo, Vitor, um futuro que você projetou na sua imaginação, nas suas palavras e com fé, sem dúvida alguma. Sim. Então, assim você construiu, essa fórmula que você fez você chegar até aqui, é a mesma fórmula que você vai aplicar para chegar onde você está pretendendo hoje. Vai ser uma fórmula diferente, né, pastor? E agora, porque vai ser outras coisas, né? Mas a fórmula mental é a mesma. A fórmula mental é a mesma. Porque o que acontece? Eu cresci em uma família pobre, né? Minha mãe não tinha muita condição. Era mãe de 2 filhos solteira. Então, você cresce em um ambiente de escassez. Isso. Então, você vai aprendendo escassez, que as coisas são difíceis, que ganhar dinheiro é difícil. Você vai aprendendo uma série de circunstâncias que vai formando ali a tua mentalidade. E essa mentalidade, ela fica enraizada no nosso DNA, no nosso modelo mental. E muitas pessoas, eu quebrei isso, né? Mas paradigma. É o paradigma. Então, mas só que muitas pessoas estão presas ainda nesse paradigma, entendeu? Então, assim, se ele não quebrar isso daqui, se ele não romper isso daqui, ele vai continuar tendo a mesma vida pro resto da vida. Se ele não romper, não tiver disposto a romper, ele vai ser mais um na vida frustrado. Então, a mentalidade é que vai trazer o resultado. A mentalidade, ela é tudo, né? Se a gente não pensa, se a gente não idealiza, se a gente não imagina, se a gente não trabalha, se a gente não começa a imaginar isso, que a gente pode chegar em locais determinados, a gente nunca vai chegar, porque eu estou sequer imaginando. O que você deixaria de mensagem? 2 coisas eu peço. Uma conclusiva e, para um próximo episódio, o que você acha que nós poderíamos trazer para as pessoas? Olha, pastor, eu acredito que todo empresário, como eu falei no início, né? O homem que tem sucesso, ele não tem Deus, ele não tem nada. O homem que tem Deus não tem sucesso, ele tem tudo, tá? Então, se você hoje é um empreendedor, se você é um empresário, se você é um ser humano, você não tem Deus na tua jornada, você não tem intimidade com Deus, eu posso falar para você que você pode até pensar que tem algo, mas você não tem nada. Quando você tem Deus, você tem tudo. Você não precisa de mais nada. Se você tiver Deus com você, Deus vai abrir qualquer porta que você imaginar na sua vida. Então, eu acredito que
você trazer, pastor, essa associação de Deus no mundo dos negócios, que é muito importante, eu acredito que a gente consegue tocar muitos empreendedores, muitos empresários que estão dentro desse ciclo, porque a vida é muito corrida. Você está ali fazendo algo, você está ali fazendo outra coisa, depois está fazendo outra coisa. O que é que vai acontecer? Você fica preso ali em uma rotina e você esquece de Deus. Entendeu, pastor? Então, acredito que trazer essa associação de Deus com o mundo dos negócios é uma das coisas mais importantes que eu acredito que muitos empresários precisam. Tá? Eu enxergo porque eu acompanho um pouco a sua vida e eu sei o tanto quanto você tem fé. Sim. E o tanto quanto, em todo momento de decisório, você, na sua internalização, na sua busca pessoal, você busca de Deus respostas. Claro. E Deus tem sido assertivo e você aprendeu a ouvir a voz de Deus. Claro. Então, é esse modelo de aprender a ouvir a voz de Deus e identificar e seguir aquela decisão é um feeling que traz uma sensibilidade bem particular. E aí cada um vai tendo a sua comunhão com Deus. E Deus se alegra com isso, porque a glória vem para Ele, como você está rendendo glória a Deus nesse momento. Então Deus se alegra. E aí o que é que Deus diz assim? Victor, eu vou te conceder mais. Victor, você me alegra. Victor, você glorifica o meu nome. Victor, você está sendo um exemplo de alguém abençoado por mim. Então, Deus se alegra daqueles que agradecem. Sim. Porque a gratidão, ela é o primeiro degrau da felicidade. Sim. Toda pessoa grata é feliz. Porque o ingrato, pode olhar, o ingrato ele é murmurador. Sim. E a pessoa que é grata, ela transmite graça. Sim. E isso traz mais graça e traz mais bênção. Porque é um ciclo que não só que se repete, é um ciclo que ele vai aumentando. Sim. Ele é crescente. Aí Deus vai trazendo uma prosperidade. Como você que sei que é um homem de família. Então, Deus traz a família, Deus traz a alegria, Sim. Deus traz a paz de espírito, Deus traz um equilíbrio do sucesso. E quando Sim. você fala assim, um homem que não tem Deus, eu enxergo da seguinte forma. O homem tem todo um patrimônio, e você sempre falou esse texto da Bíblia. Aquele texto onde o homem diz, eu tenho isso, tenho aquilo, e onde eu vou colocar meu dinheiro, aí diz, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Eu escuto isso você falando sempre. E aí, o que adianta o homem ter o dinheiro se ele não tem a paz para usufruir? Isso, e o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma, né? Então não adianta, isso é uma dureza, tá? Ganhar o mundo. E eu sempre falo uma coisa para as pessoas, pastor. Quando a gente está, tá? Tudo tem um tempo certo para acontecer, né? Inclusive lá em Isaías tem uma passagem que fala, no tempo certo eu farei isso acontecer. Então assim, ó, muitas vezes o cara tá ali pedindo algo a Deus, mas não é o tempo certo ainda. Eu fico pensando se Deus tivesse me dado o que eu tenho hoje há 10 anos atrás. Então, aquele não era o tempo certo. Você não estaria preparado. Não estaria preparado. Então, a Bíblia fala que no tempo certo eu farei isso acontecer. Então as assim, lutas que vieram te prepararam para mais. Claro, você vai enfrentando desafios, esses desafios vai fazendo você amadurecer, vai fazendo você crescer, vai fazendo você se desenvolver, vai fazendo você evoluir, porque são desafios, os obstáculos que você vai ter que aprender como resolver, que vai te transformar numa pessoa madura. Então, assim, você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai evoluindo, aí chega problemas que você vai, isso é besteira, eu já sei resolver. Isso é Então, às vezes o cara me liga com um problema e diz, Vitor, eu tô com isso, eu falei, cara, isso é besteira, faz isso, isso e isso. Nossa, como é que o cara vai lá e resolve o problema dele? Por quê? Porque eu já passei por problemas parecidos, então eu sei como resolver. Então, na vida do empreendedor, o pastor, a gente sempre fala o seguinte, não é um negócio, é quem está à frente do negócio. Tá? É quem está à frente do negócio. Esse cara que você vai investir, qual é a capacidade de resolver problemas que esse cara tem? Qual é a capacidade, o que é que esse cara já construiu? Qual é a habilidade que ele tem de sair de situações? Qual a habilidade que ele tem de transformar prejuízo em lucro? Vitor, eu vejo que você é um poço de muito conhecimento e que tem muito a contribuir. E eu quero gravar com você um novo episódio onde nós vamos colocar em prática esses segredos aí que você acabou de falar. Como chegar a isso, eu não quero antecipar, não quero dar spoiler, mas eu quero só dar a temática. Sim, sim. Né? Como o homem vai conseguir, na prática, enfrentar situações que, aparentemente, é um problema, e às vezes a pessoa rejeita o problema, não quer enfrentar o problema, e ela abdica de um crescimento, porque aquele enfrentamento traria um desafio que traria um crescimento a partir da superação e do enfrentamento. E a fuga faz com que a pessoa se acovarde, ela se diminui e o problema cresce. Exatamente. Até para concluir, pastor, quando você se torna um empreendedor
que você tem expertise no que você está fazendo, você aprende a transformar prejuízo em lucro. Você aprende a Uau, transformar o que sério? seria prejuízo, você consegue enxergar como que você vai lucrar naquele negócio. Então é a oportunidade, a São- questão da visão. São habilidades e visões que a pessoa vai ter que desenvolver no decorrer da jornada, que ela não vai aprender sozinho. Ela não vai aprender só. Por isso que eu sempre falo, você ter mentores na sua jornada, conselheiros, isso é muito importante. Só que a vaidade do ser humano, o orgulho, por isso que a Bíblia fala que a vaidade, o orgulho, a soberba antecede a queda. Verdade. O que faz as pessoas caírem é a vaidade, o orgulho, a soberba, é o que ela carrega lá porque ela acha que sabe tudo só, que vai fazer tudo só, mas ela acaba o quê? Caindo lá na frente. É o que acontece com muita gente, porque isso é o que derruba o ser humano. Então, quando você tem o conhecimento, quando você tem as habilidades, quando você aprende a transformar prejuízo em lucro, quando você aprende a sair de qualquer situação e fala assim, cara, esse cara aí tá pronto para ser um empreendedor, para liderar um setor da minha empresa, esse cara aí tá pronto para qualquer coisa, porque esse cara, ele sabe sair de situações Mas que pareciam... incrível como você demonstra isso, Vitor, de forma inequívoca. Sabe, quando você fala isso, eu sinto e eu vejo isso. E você fala de pessoas que têm mais idade do que você. Sim. Pessoas que têm 20 anos a mais do que você. Sim. Então, é isso que eu admiro em você. É essa sua capacidade de enxergar de forma assim, direta, objetiva e clara, no alvo. Sim. Então, isso é um diferencial que você tem, que eu creio que também, na prática, cada pessoa tem suas qualidades naturais que fazem ele ter o sucesso. Né? Que o diga um jogador de basquete, como o Michael Jordan, por exemplo. Sim. Então, manda ele jogar futebol. Aí não vai saber Aí jogar. muda. Então, aquela qualidade, aquela habilidade levou ele para aquilo. Sim. E aí, imagine alguém no futebol como o Pelé, o Messi ou o Ronaldinho. Então, você tem uma habilidade que também te coloca nisso, que faz um diferencial. E eu creio que você é alguém que deva ser, digamos assim, mais aproveitado. Sim. No sentido de que você pode inspirar, ensinar, mentorear pessoas a galgarem um sucesso maior. E o que acontece, pastor, hoje a gente não faz mais... O que acontece? Hoje, como eu falo, eu gosto muito do meu tempo. Hoje eu nem mentorio mais pessoas individual. Então, durante um tempo você mentoriou? A gente já mentorei, mas hoje não faço mais isso, entendeu? Eu não tenho mais tempo para essa... Como eu falei, a nossa operação, a nossa organização cresceu muito. Então, por isso nós temos os associados. Mas você pensa no futuro voltar a isso? Não, hoje mais não. Hoje eu não tenho mais tempo para fazer isso daí. Eu confesso, tá? Para mentorear pessoas, individual. O meu tempo, ele eu não consigo enxergar eu fazendo isso individualmente com alguém. E se eu fosse fazer, seria muito caro e eu acredito que para eu fazer isso daí não teria como, entendeu? Hoje. Então, eu não gasto meu tempo com isso. Eu acredito que hoje, eu prefiro hoje ter mentores acima de mim, sócios acima de mim, pessoas que estão onde eu quero chegar, ou que já chegaram, ou que estão lá, do que eu ensinar alguém a chegar onde eu cheguei, tá? A gente tem um programa educacional, é um programa gravado, a gente tem uma mentoria uma vez por mês pelo Zoom, que é 1 hora ali comigo, com a Thaís e a nossa equipe, mas assim, eu individual com uma pessoa hoje é uma coisa que eu não disponho do meu tempo para fazer, entendeu? Eu acredito que a minha cabeça ela tá muito veloz em muitos outros projetos, em muitas outras coisas, eu acho que eu não daria a atenção necessária que a pessoa mereceria, então eu prefiro não fazer, entendeu? Claro, a nossa equipe pode fazer, a equipe da nossa empresa pode fazer isso, tá? Mas hoje meu tempo eu não guardo mais para isso, não faço mais isso. Ah, pastor. E você poderia eleger uma pessoa não para se tornar um mentor, você preparar um mentor para representar você, haja visto que o seu tempo é muito caro, eu imagino, por conta da dimensão dos negócios, e fica caro a sua hora, obviamente. Sim. Mas você já pensou em treinar alguém que possa ser um mentor verdadeiramente no seu estilo, em algo que você possa inspirar? Isso aí a gente está preparando isso, né? Hoje nós estamos preparando isso. O que acontece é que as pessoas querem fazer comigo, né? Então eu quero fazer com o Vitor. Aí é mais complicado, tá? Então a gente sempre tem aquela situação, né? A gente Mas eu creio que se você recomendar um mentor e você der os limites, eu creio que você consegue reproduzir isso. Claro, a gente consegue fazer com um plano, né, detalhado, sessão por sessão e etc. A gente consegue Não resta fazer dúvida isso, que você é diferente, né? Você tem os seus insights do momento e você puxa a carta da manga na hora e você sabe que esse é o segredo da mentoria. Esse é o segredo dos negócios também, né? A gente tem que estar preparado para tudo. A gente lida com pessoas diariamente, com negócios diariamente, e a gente sempre tem que estar preparado ali para cada situação, né? Então, para se sair do negócio, a gente tem que saber tanto a hora de entrar como a hora de sair em qualquer negócio na vida. Então, a gente tem a hora de entrar e tem a hora de sair. A gente precisa aprender a fazer isso, né? Perfeito. Fazendo algumas considerações para uma conclusão, o que você consideraria como um arremate, o que você diria hoje como conselho, como
um mentor experimentado para alguém que precisa, que necessita garantir o futuro, mas hoje ela está receosa? O que é que você, arrematando o termo, o que é que ela tem que fazer? Fica à vontade para você fazer essa arremate. Vamos falar de futuro. Eu acredito que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é decidir, né? Eu decido. Não existe eu decido emagrecer na outra semana, eu decido fazer um programa no outro mês, eu decido fazer algo. A decisão é no agora, é no momento de agora. Então, quando a pessoa ela decide, o primeiro ponto é ela decidir o que quer. O segundo ponto é ela saber o que é que eu vou fazer agora. Eu decidi que eu quero mudar, que eu quero prosperar, que eu quero vencer. Qual é o negócio que eu vou aplicar? Ela vai ter que escolher um negócio. Eu escolhi o mercado imobiliário. Ela pode escolher qualquer outro negócio. Ou se ela quiser vir para o mercado imobiliário, a nossa empresa pode ajudar ela também. Não tem nenhum problema. Certo. Ela vai fazer. O que ela vai depois se tornar? Ela escolheu o business agora. Agora tem que ficar expert no negócio. Expert é o quê? Estudar aquilo todo dia. Viver aquilo diariamente. Aí ela vai ter resultado. O que é que vai acontecer agora? Transformar essa expertise em dinheiro. Agora ela vai começar a ganhar dinheiro no mercado. E agora ela vai ter que passar anos fazendo isso para ela sentir o gosto da prosperidade. Porque não é uma coisa que você vai fazer uma vez que você vai ter resultado. É o que você faz diariamente. Então, às vezes, as pessoas querem, como eu volto a falar, que resultado instantâneo. Quer tomar um remédio que vai emagrecer lá na hora. Pronto, tomei a pílula, acordei menos 15 quilos. Ela não quer correr, ela não quer fazer dieta, ela não quer. Não existe essa situação. Para nada na vida. Então, o primeiro ponto é decidir, buscar o negócio, ficar expert, transformar a expertise em dinheiro. Esse aqui é o ponto. Tá? Esse aqui é o ponto primordial. Mas tem um outro ponto também que eu acredito. Ela tem que ter Deus na vida dela também, independente de qual seja a religião dela. Ela precisa ter a fé que é necessária para acontecer, pedir o direcionamento a Deus, pedir visão a Deus do que ela vai querer fazer também. Ter Deus como centro de tudo é a melhor coisa que ela vai fazer. É colocar Perfeito. Deus como centro. Ótimo, Independente excelente. de qual seja a religião dela, né? Se ela, independente do que ela acredite. Mas eu acredito que o ser que ela acredita, espiritualmente falando, precisa ser o centro do que ela está fazendo. Então, ter Deus como centro, isso é uma coisa muito importante. Também acreditar em você mesmo, porque você perde quando você deixa de acreditar em você mesmo. Quando você não acredita em você, quando você não acredita nos seus sonhos, quando você não acredita no seu potencial, quando você não acredita no seu desenvolvimento, quando você não acredita na sua evolução, quando você não acredita em nada, você não vai para nenhum canto. Como é que você vai para nenhum canto? Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa está colocada em um ciclo social que faz ela se sentir um lixo, entendeu? E você se sente um lixo porque você está no lugar errado. Porque se você estivesse no lugar certo, você estaria se sentindo uma flor. Porque quando você está no lugar errado, você se torna um lixo. Quando você está no lugar certo, você se torna uma flor. Uma flor que está lá esbanjando beleza. Mas quando você está no lugar errado, você é um lixo. É simples, é isso. Tem pessoas que vai estar aparecendo na tua vida que vai te levar para o último andar do prédio. E tem pessoas que não vai te levar nem para a areia que vai ser feita a construção do prédio. Então é isso que acontece. O local que você está te transforma em lixo ou em flor. Vai depender onde você está. E para você estar nos locais que você vai se sentir uma flor, você vai ter que investir em você, você vai ter que se capacitar, você vai ter que buscar conhecimento, você vai ter que estar disposto a pagar o preço. É isso que vai te levar para lá. É isso, simplesmente isso. Gente, que conversa maravilhosa. Foi bom, alguns né, pastor? Já passamos aqui nós conseguimos um tempo aqui conversando. Puxar aqui com o Victor Queiroz, fundador do Grupo Checkmate. Então, assim, pega esses insights, porque isso aqui ainda está grátis. Muitas coisas aqui ele ensina em mentorias que hoje ele já não pode mais fazer por conta do tempo, que haja vista que a prospecção dos negócios, assim, cobra dele esse tempo. Mas aqui nós tivemos insights dignos de uma mentoria. E eu espero que você tenha aproveitado isto. E aguarde que nós vamos ter um segundo momento e um terceiro para que você possa aprender mais e crescer na graça, no conhecimento de Deus e também no mundo dos negócios, dos business, especialmente no real estate, onde nascem os grandes bilionários. As palavras de considerações aqui pessoal, ao Victor Queiroz. Falando até para quem está na minha live assistindo, eu sempre gosto de falar uma coisa, né, pastor? A gente tem que estar decidido, né? A gente tem que estar decidido a fazer o algo a mais, né? A vida ela é muito curta e o tempo passa muito rápido. Se você olhar quem chegou na América aqui agora, você que mora nos Estados Unidos, você que está me assistindo, eu acho que você lembra o dia que você chegou dentro dos Estados Unidos. Interessante isso. E você vai lembrar desse dia. E muitas vezes, para você que tá aí, já passou 5 anos, já passou 10, você fala assim, caramba, eu tô aqui na mesma vida, com o mesmo resultado, fazendo a mesma coisa, fazendo algo que eu não gosto. Verdade. No mesmo resultado, e o tempo passa rápido. Quando você olhar, passou 5, 10, 15, 20 anos, a pergunta é, como que vai ser a tua vida nos próximos 5 anos? Os próximos 10 anos, os próximos 20 anos, como que vai ser? Será o episódio do próximo programa. E por isso... Uma projeção de futuro. Projeção de futuro vai ser o próximo episódio com o pastor, e por isso, pastor, que eu falo para as pessoas,
Não deixe de fazer o que você pode fazer hoje para você fazer amanhã ou no próximo ano. E esteja disposto a fazer o agora, porque quem age tem resultado quem age, quem entra em ação, não quem fica só no pensamento, como você falou, pastor. Perfeito. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui, tá? Deixa eu só enterrar aqui a live aqui do meu telefone. Nós agradecemos esse conhecimento raro e mais sincero, verdadeiro, que vem do coração. Porque poucas pessoas estão dispostas. Sorry, pastor. Perfeito. Poucas pessoas estão dispostas. Ó, conhecimento verdadeiro. Eu vou cortar aqui. Nós agradecemos. Tá. Então, nós agradecemos nesse momento ao Victor Queiroz pelo seu tempo e, sobretudo, pelo conhecimento, que de forma inusitada, eu tenho certeza que ele nunca entregou tanta coisa aqui, mas eu posso dizer uma coisa para você, isso aí não é nem a ponta do iceberg, porque tem muito mais segredos, nós vamos acolchá-lo no próximo para ele entregar mais segredos que todos nós queremos saber. Então, o Grupo Checkmate é um grupo de expansão aqui na América, é um grupo que está atraindo muitos investidores e assim nós vamos trazendo para você um conhecimento prático, real e verdadeiro de como você pode transformar a sua vida e continuar fazendo o que você faz. E aí você vai ganhar liberdade geográfica, você vai ganhar tempo de qualidade na sua vida e vai ter um futuro financeiro garantido. Que esse é o sonho de todo morador do planeta Terra. A paz de Cristo Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Obrigado por sua atenção.